Olá, pessoal aqui do Face, tá conseguindo me ouvir? Se vocês estiverem me ouvindo, podem colocar aí um joinha, tá? Só para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Oi, Christian. Boa noite, Christian. O pessoal do Insta também, se vocês estiverem me ouvindo, coloca um joinha, tá? Aqui o Face, eu tô vendo o pessoal colocando. Deixa eu só acertar tudo aqui. Se alguém quiser colocar no Face pra mim um oi, só. Ah, tá. Eu já vi aqui. Eu quero saber como que eu vejo os comentários aqui, porque eu mudei o sistema. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eduardo, Cláudio, sim. Tô vendo aqui embaixo. Então tá tudo certo. Gente, boa noite. Boa noite, Cláudia, Eduardo. Pessoal aqui do Instagram, Fernanda. Boa noite, Fernanda Vichaline, a Corinha. O pessoal, peço até desculpas pela semana passada que eu não consegui fazer, mas estamos aqui hoje para poder conversar sobre esse assunto tão importante que é falar sobre o luto. E eu, nessas quartas-feiras, né, que a gente vai fazer esse bate-papo, eu quero até avisar, gente, que talvez eu vou precisar mudar para terça a nossa conversa, tá? Mas aí, se eu for mudar, eu já aviso no Face, no Instagram, eu aviso o mais rápido possível, mas talvez eu vou ter que mudar para terça. Mas eu tô aqui a Sandra, boa noite, Sandra. Grande abraço. Esse é um espaço, gente, muito importante para que a gente consiga falar sobre, né, esse tema tão pouco falado, mas tão importante, né, que é a única certeza que a gente tem na vida, é que um dia a gente vai partir e que as pessoas que a gente ama também. Então, que a gente consiga aí essa organização e que a gente tenha realmente esse espaço para que a gente consiga falar sobre isso, tá? É muito importante. Então, aqui eu deixo para vocês sempre esse espaço para que vocês mandem perguntas antes, tá? Pode mandar pelo Face, pelo Instagram, podem mandar perguntas, que eu vou anotando todas. Tem muitas perguntas repetidas, então aí eu já junto aqui para falar, né, de uma vez só. Muitas pessoas falaram para eu falar hoje sobre culpa, sobre essa questão que a ficha não cai, que o tempo vai passando e parece que não aconteceu. Então eu vou falar sobre tudo isso, mas essa live aqui, essa conversa nossa, nesse bate-papo, ele só faz sentido se realmente vocês participarem, vocês mandarem perguntas e tanto na hora também, tá? Podem perguntar que tudo que for possível eu vou respondendo. A Maristela aqui no Face colocou que eu estou no luto eterno por meu namorado, grande amor da minha vida e cunhada. Maristela, namorado, é que você perdeu quando você namorava, você perdeu o namorado? Ele faleceu, é isso? Só para eu entender. Oi aqui para Maria Luísa, para Juliana. Gente, se vocês tiverem. A Cecília, olá Cecília, boa noite. Podem colocar aqui um joinha se vocês estiverem me ouvindo bem. Quem conseguir colocando aí um joinha, um coraçãozinho, porque quanto mais a gente movimenta, para mais pessoas chegam, tá? E o que é importante aqui é que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas, né? Para que essa conversa chegue, apesar de ficar gravado, tá? Porque eu sei que tem muita gente que não consegue assistir na hora. Vou deixar tudo gravado aqui. Ana, tudo bem, Ana? Ana, minha assistente de palco. Cássia, Gisele, gente, Mel, sejam todos muito, muito bem-vindas, tá? Maria, Neiva tá aqui sempre, Angélica. E eu quero começar hoje falando com vocês, gente, sobre uma questão que muitas pessoas me perguntam, né? Elas perguntam assim, gente, o tempo passa e eu continuo sofrendo, a sensação de que não caiu a ficha, a sensação de que o tempo está passando e parece que não aconteceu e eu
tenho essa dificuldade de aceitar e eu continuo com muitos pensamentos. Depois eu vou voltar sobre os pensamentos torturantes, mas essa sensação de que o tempo está passando, parece que não aconteceu, eu tenho essa sensação de que essa dificuldade de aceitar, essa dificuldade de realmente internalizar. Então, o que eu quero explicar para vocês sobre isso? Que o nosso cérebro, ele tem uma facilidade muito grande com as coisas prazerosas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando vocês comem uma sobremesa, né? Não tem costume nenhum de comer um doce depois do almoço. Aí, de repente, vocês comem um dia, 2 dias. No terceiro dia seguido dessa sobremesa, vocês já acostumaram. No quarto dia, vocês já estão sentindo falta. O cérebro, ele acostuma muito rápido, quando a coisa é boa, né? Quando a sensação é de prazer. É muito rápido. Por isso que quando a gente vai fazer algo, né, muito prazeroso, como, né, comer um doce, uma sobremesa, rapidinho a gente já acostumou. Fala, gente, que coisa! Eu nunca tinha comido, mas comi 3 dias seguidos, no final de ano, quando a gente acaba exagerando, a gente já sente falta daquele chocolate, daquele doce, o cérebro já acostumou com aquilo e ele vai pedir. Só que quando a gente tem o encontro com algo negativo, com algo muito doloroso, o cérebro não quer aceitar, né? Ele não quer, simplesmente ele tenta ignorar tudo isso. O que acontece? Vou dar o exemplo da salada, né? Que para quem gosta, tudo bem, eu faço, mas para quem não gosta, né? E vai comer a salada, isso não é prazeroso. A pessoa fala, gente, mas eu tento um dia, 2 dias, um mês, 2 meses e não consigo. Eu não consigo me acostumar, né, em comer a salada. Um outro exemplo é da academia, né? A gente vai na academia, tem pessoas que vão 6 meses, 7 meses, um ano e não conseguem se acostumar. Por quê? Não é um prazer grande para ela isso. E aí o cérebro não acostuma, parece que fala, gente, só quanto tempo que eu vou precisar para esse cérebro entender, para ele aceitar essa que eu preciso ir todo dia na academia. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Quando nós fazemos algo de muito prazeroso, precisa de uma vez, 2 vezes nós já acostumamos. Quando é algo doloroso, parece que o nosso cérebro fica relutando para aceitar aquilo. E o luto é a coisa mais dolorosa que a gente pode vivenciar estando aqui na Terra, né? Estando em vida. É muito doloroso. E por isso, né? Por esse tamanha dor, nós temos tanta dificuldade de aceitar isso, tanta dificuldade de internalizar e de fazer com que isso vire uma rotina, essa ideia de que aquela pessoa que a gente tanto ama não está mais presente. A Cássia colocou aqui, oi Marina, esses dias tenho sentido muita saudade da minha mãe, ontem chorei bastante. Cássia, é mais ou menos isso, tá? É difícil a gente acostumar com coisas que são ruins, né? Com coisas que não são tão prazerosas, não são tão agradáveis. E a morte é isso. A gente tem muita dificuldade dessa aceitação. Por quê? Porque dói, né? Se fosse algo. Aqui a Mota Sintra, né? Depois se você quiser colocar seu nome. Oi, Mota, tudo bem? Então, quando é uma coisa muito prazerosa, é muito fácil, tá? Quando é uma coisa dolorosa, a gente tem essa dificuldade. E isso é uma coisa, né, do ser humano. E muitas pessoas também questionaram, né, pediram para eu falar aqui um pouco. Dora, oi Dora. Tudo bem, Dora? Falar um pouco sobre a culpa. E a culpa também, ela entra nessa mesma explicação, por isso que eu até quero falar junto e depois a gente vai e eu vou abordando aqui várias outras perguntas. Oi, é a Cecília aqui? Oi, Má, saudades, acho que é a Cecília. A culpa, ela está presente na vida de todo ser humano. Se vocês concordam, a gente coloca aí um joinha, tá? Quem aqui nunca sentiu culpa? Quem aqui vive totalmente sem culpa? E não estou falando ainda de luto, tá?
estou falando sobre ser humano. Todo ser humano sente culpa. Vou dar aqui exemplos. Aqui o Christian colocou que sim. Vocês podem colocando aqui, gente, se vocês realmente concordam que nós sentimos muita culpa o tempo todo. Um exemplo da mãe, tá? A mãe vai trabalhar, ela sente culpa. Ela sente culpa de deixar o filho, ela sente culpa, uma vez até numa live aqui eu falei, uma mãe que não faz uma janta, ela já sente culpa, porque parece que ela não está sendo tão satisfatória, ela não está cumprindo o seu papel. Os homens sentem culpa, as mulheres sentem culpa, o ser humano sente culpa, a criança sente culpa, o adulto. Então, assim, por que vocês acham que a culpa não estaria presente no luto? Não dá. Mas há um agravante no luto. Por quê? Se eu estou vivenciando, estou com a minha família, tá? Tá meu marido, minhas filhas aqui. E eu sinto alguma culpa, eu tenho a chance de arrumar. Então, se eu não fiz a janta hoje e eu me senti culpada, amanhã eu faço. Se hoje eu não tive tempo de falar direito com a minha filha, de abraçar ela, de dar um beijo, amanhã eu faço. Esse é o nosso pensamento. Então a gente sente culpado, a gente fala, não, amanhã eu faço. Mas o luto não tem mais essa chance, é por isso que dói tanto. É por isso que o incômodo é tão grande. Por quê? Quando diante de uma morte, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar atrás? Como é que eu vou reparar certas coisas que a gente faz naturalmente, todo mundo faz? Como eu vou reparar essa situação? Eu não vou conseguir. Por isso que o luto traz uma culpa muito grande, porque não dá para ter reparação. Eu vejo muitas pessoas que perderam marido, esposa. Gente, independente, tá? Do que você perdeu, se foi um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho. A família, a nossa família, são as pessoas mais próximas que a gente convive. Então vai ter briga, vai ter desentendimento, vai ter, tá? Todas as famílias existem desentendimentos. Só que depois, que a psico Lauren falou, realmente não há reparação. Então nós, né, a Lauren sabe disso, nós profissionais, né, da área da saúde mental, nós temos técnicas para reparar isso, para a gente tentar diminuir essa culpa. A Lauren pode confirmar aqui para mim. Então, a pessoa que sentir um pouco de culpa é normal. Sentir só culpa após a morte de alguém, só sentir culpa, que procurem um profissional da área da saúde. Tem a Lauren, tem eu, tem vários profissionais, porque nós temos técnicas para trabalhar com isso. Mesmo que não há reparação com a pessoa aqui, na fala nós podemos reparar muitas coisas, né? Organizar os nossos pensamentos. Então, isso tudo é muito, muito importante. A Ana, a Melinha colocou aqui, ó. Perdi minha mãe com Covid há 20 dias. Está sendo muito difícil. Sinto culpa por tudo que não fiz a ela. Eram muito grudadas. A Melinha, é exatamente isso que eu tô falando, tá? Nós sentimos culpa. O ser humano sente culpa. Então você vai sentir culpa. Só que nós precisamos entender que, diante de família, por exemplo, você e sua mãe, é lógico que vocês eram muito grudados, que teve muito amor, mas também teve muita briga. É muito difícil ter uma relação familiar, independente de qual for, sem brigas, sem desentendimentos, sem ideias contrárias. E às vezes a pessoa ela morre naquele momento da ideia contrária. E aí a gente fica se sentindo culpado. Eu tenho um caso, eu era criança, né? Que duas irmãs estavam no carro e elas estavam brigando, né? Tava o pai dirigindo e elas brigando por causa do pacote de bolacha. Naquele momento, teve um acidente no carro e uma das irmãs faleceram. E a culpa? Tudo bem, quem nunca brigou, né? Eu tenho uma irmã, a gente já brigou muito. Se acontecer uma fatalidade dela morrer exatamente depois de uma briga nossa, tá tudo certo, porque todos os irmãos brigam, todas as pessoas, todos os nossos familiares, nós brigamos. Então a gente precisa ter esse conhecimento para não ter tanto sofrimento. O conhecimento liberta muito. Aqui a Rose colocou aqui, a Rose no Face. Após 4 meses, ainda sinto uma dor muito grande
pela perda do meu marido. Fiquei casada há 40 anos. A saudade é demais. Rose, 4 meses realmente, mesmo que você esteja buscando uma organização, é muito recente, tá? Muito mesmo. E você precisa entender que a saudade, ela vai ser eterna. Só que nós podemos organizar esses sentimentos para que a saudade não seja dolorida. Daqui um tempo, pode ser que essa saudade seja aquela saudade gostosa, aquela saudade de vontade de viver de novo. Então, a saudade a gente nunca vai conseguir organizar, é muito difícil. Nós organizamos talvez a dor da saudade, porque depois de muita organização, essa dor, a saudade ela vem sem tanta dor, ela vem com mais saudosismo, mais vontade de vivenciar. A Lauren colocou aqui, ó, mas o vínculo é maior que o conflito. Lauren, perfeito. Gente, olha só, o tanto de profissional que está preparado para ajudar. O que a Lauren colocou aqui é perfeito. Nós precisamos entender que todas as nossas dificuldades são menores do que os nossos vínculos. Muito obrigada, Laura. Exatamente isso. E são essas sacadas que muitas vezes um profissional pode ajudar a tirar você da dor, de uma dor muito terrível. Nossa, é verdade. O amor era maior. Teve conflito? Teve. Teve briga? Teve. Sim, mas nós precisamos entender que o amor é maior, que o vínculo é maior. Então, por que eu vou ficar lembrando somente das brigas e dos conflitos, sendo que eu posso lembrar de tudo que nós vivemos de bom, de todo o vínculo maravilhoso? Aqui a Ana colocou: tenho aliviado a culpa que carrego de não ter cuidado mais da minha mãe, pois passei a conversar com ela. Isso, a Ana já está usando as técnicas aqui. Vamos conversar. Se você não fez algo, faça, né? Se você pensar assim, nossa, por exemplo, eu não abracei tanto minha mãe, abrace quem está aqui agora. Vai lá, vai no pai, vai no filho, vai no irmão. Faça o que você não fez. Ao invés de a gente usar a nossa energia para desperdiçar, na verdade, ela, sofrendo com o que a gente não fez, que a gente use esse aprendizado e faça agora. A Jussiara do Face colocou aqui, ó, meu marido faleceu há quase 2 anos. Fiz a besteira de não viver as etapas do luto. Agora estou em tratamento para depressão há quase 1 ano. Nossa, Jussiara, é tão difícil a gente organizar essa questão da morte. Por quê? É um assunto proibido, ninguém pode falar. O que nós estamos fazendo aqui hoje é muito importante. Por isso que eu sempre falo para vocês, coloca um curtida, dá um coraçãozinho para a gente poder chegar para mais pessoas, para que mais pessoas assistam tudo isso e comecem a se organizar. Por quê? Porque você não vivenciou, porque você não sabia. A gente tem medo da morte, então a gente esconde, né? Esconde muita coisa. Não podemos esconder esses sentimentos, a gente tem que vivenciar, a gente tem que organizar, a gente tem que ressignificar tudo isso. E esconder não vai fazer a dor diminuir. A Lauren colocou aqui, é o amor que vai me ajudar a elaborar a dor do luto. Exatamente isso. Quanto maior o amor, e eu sei que vocês estão aqui por causa do amor, é esse amor que vai ajudar. Só que às vezes, muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. O luto deveria ser um processo natural, como é a nossa única certeza, ele deveria ser mais natural. Nós deveríamos lidar com ele melhor se tivéssemos mais conhecimento e mais informação. Se não estiver correndo tudo bem, se não estiver fluindo bem, procurem profissionais qualificados. Todos, tem vários profissionais, tá? Mas, gente, que vocês cuidem realmente, tomem cuidado com qual profissional, porque em todas as profissões tem os bons e os não estão preparados. Então, que a gente realmente busque profissionais preparados, porque é muito bom poder organizar tudo isso, tá? Poder tirar todas essas dores, as dores desnecessárias, que eu gosto muito de falar. Existem dores que nós não vamos conseguir mexer tanto, que é a dor da saudade, ela é mais difícil, mas nós podemos transformar ela numa saudade gostosa. E existe as dores desnecessárias, que são elas que a gente tem que eliminar. Dor de cobranças internas, externas, dores de culpa, dores de cobranças
cobranças sociais. Gente, às vezes eu não tô olhando certinho para a câmera porque eu tô transmitindo pro Face e pro Instagram, então eu tô olhando para as duas câmeras, tá? É só por isso. Aqui, ó, dia 25, acho que é a Aline, né? Eu acredito que seja a Aline. Dia 25 do 2 agora, completará 10 meses que perdi o meu esposo. Sinto muita falta dele. Gente, é uma dor muito grande. A ausência física de alguém muito amado é muito complicado. Mas nós precisamos entender que a morte ela tá em todas as casas, tá? Ela tá na minha, tá na de vocês e vai continuar acontecendo. Não existe uma casa que não tenha ou que não vá acontecer uma morte, tá? A gente precisa dessa organização. A Maria Luzia, aqui do Face, colocou aqui: estou sofrendo muito com a partida do meu irmão Henrique. Por causa devido a um Covid. Parece que estou vivendo um pesadelo, sem despedida, muito triste. Maria Luísa, gente, se é difícil a morte, se é difícil tudo isso, vocês imaginam quando você não pode passar os últimos momentos com aquela pessoa no hospital porque você é proibido, quando você não pode fazer um velório digno, né, para aquela pessoa que fez parte da sua vida inteira. Isso é muito delicado, é muito complicado. Por isso que eu falo, existem uns lutos mais naturais, que dói, mas é um processo mais natural. E existem os lutos que são um pouquinho mais complicados. Então, por isso, os lutos complicados, a gente às vezes vai precisar de ajuda. Porque não é fácil saber que a pessoa, por exemplo, estava no hospital que a gente não pôde ver, não pôde dar um abraço, não pôde segurar na mão. Minha mãe faleceu com uma leucemia, mas eu estava com ela nos últimos minutos, né? Me deixaram, vai fazer 4 anos, fez 4 anos agora em fevereiro. Eu entrei na UTI, eu segurei na mão dela, eu perguntei como que ela estava, eu pude fazer isso. E isso é muito bom saber que eu pude estar ali nesse momento tão difícil. E tem muitas pessoas que não puderam fazer isso. E olha como que isso é complicado. A Márcia colocou aqui, correto, precisa ter briga com respeito. As mentes com pensamentos e ideias diferentes. Sim, a nossa família, família não é todo mundo pensar igual, isso não existe. Mas a gente precisa saber que a base de tudo isso é o amor é mais importante. A Cecília colocou: hoje faz 7 meses que meu grande amor foi morar com Deus, mas consegui vencer hoje lembrando todos os momentos que vivemos intensamente nosso amor. É isso aí, Cecília, é lembrar, nós precisamos organizar os nossos pensamentos para replicar esses momentos de amor, esses momentos bons, não ficar maçantemente pensando só nas coisas ruins. Agradeço a Deus por cada minuto com o meu grande amor. Nunca brigamos em 20 anos. Cecília, vocês tiveram nessa dádiva de ter, né, nunca brigado ou brigado muito pouco. Mas existem muitos casamentos com muito amor que tem briga. A briga, com respeito, né, como falaram aqui, ela é natural dos casais. O desentendimento, na verdade. Então, você que tinha muitos desentendimentos, que você se acolha também. Que você não ache que, meu Deus, olha o que aconteceu comigo, a gente brigava muito, se desentendia muito. O amor que tem que prevalecer, sempre. Vamos lembrar o que a Lauren falou. A psicóloga Lauren, ela falou: o amor é a nossa ferramenta para transformação. A Melinha colocou aqui: ó, estou grávida de 8 meses. Minha mãe estava tão feliz com a chegada da netinha e não tenho conseguido pensar no neném, pois dói muito a perda dela. Como se fosse uma vida pela outra. Amelinha, tá tudo bem você tá vivendo o seu luto, tá? Vai chegar a hora de você vivenciar o seu neném. Vamos por partes, é muito difícil. É um momento de muita alegria pela chegada da sua filhinha e muita tristeza pela partida da sua mãe. E aí a gente entra, gente, na questão da espiritualidade, no que a gente acredita, né? Na nossa fé, que talvez se sua mãe tivesse que realmente ter vivenciado tudo isso, ela estaria aqui. Nós não entendemos tudo, nós não temos uma compreensão de tudo, mas a espiritualidade tem.
às vezes o que não é bom para mim, que só enxergo aqui limitado, eu acredito muito numa espiritualidade, eu não tô falando de religião, tá, gente? Tô falando de uma coisa muito mais ampla. Talvez era para acontecer dessa forma e a gente tem muita coisa para aprender com tudo, tá? Com tudo mesmo. A Bruna aqui do Face. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Vocês colocam aí um joinha, coloca aí coraçãozinho, tá? Pra gente conseguir chegar para mais pessoas. A Bruna colocou aqui. Dia 28 agora, faz 3 meses que a mãe faleceu e morava com ela. Muito difícil. Por que que é difícil? Porque vocês têm um vínculo muito grande. Mãe e filhos, tá, gente? Sempre o vínculo é muito grande. Mas sempre procura estar forte. Tem um filho de 5 anos, era muito perto dela, ele era muito apegado. Ele sente muito. E aí, quando tem criança envolvida, gente, é realmente muito difícil. A Sandra colocou aqui, Marina, eu sinto muita paz, gratidão por ter o dom de aproveitar muitos momentos maravilhosos com meu filho. A Sandra perdeu, né, o filho dela com 19 anos, mas é uma guerreira realmente, porque ela consegue fazer dessa história luz. A Sandra é maravilhosa, ela é luz para muitas pessoas, ela trabalha com muitas mães, ela ajuda muitas mãezinhas que perderam seus filhos. É um trabalho maravilhoso. A Sandra é aquele exemplo de transformação, que a gente pega aquela dor imensa e que a gente resolve não ficar perdido na dor. A gente resolve tentar e organizar toda essa dor e trazer luz para as pessoas que precisam. Então, Sandra, parabéns pela sua decisão, né, de ajudar as pessoas. Coração de Vinícius, muito nasce com você, o Newton. Você também é muito especial, Sandra, muito. Aqui a Maria colocou: eu perdi minha mãe com 6 meses, há 6 meses para o Covid. Realmente parece que vou acordar. Gente, é tão difícil viver, né? Viver sem a presença física das pessoas que a gente ama. Mas quando esses pensamentos vierem, né, à mente, a gente tem que entender. Cada um de vocês tem uma ausência, eu tenho uma ausência, e a gente precisa se unir para que a gente possa vivenciar tudo isso de uma maneira mais tranquila e mais leve, porque a morte está presente na nossa vida e é a nossa única certeza. A Marisete colocou aqui: tenho 1 ano e 8 meses que perdi meu esposo em um acidente trágico de carro. Ainda estou muito triste, sinto muita falta dele. Ele faleceu 9 dias após a morte da mãe dele. Meu Deus. Marisete, como é difícil tudo isso, né? Gente, nós precisamos entender que realmente temos agravantes, né? Essa questão da morte trágica, né? Aquela coisa muito de repente, isso é muito doloroso. Todas as mortes são, mas tem umas que realmente. Boa noite, Carla, Vanessa. A Carla colocou que a imaginação da saudade junta a fugacidade do tempo com o desejo da eternidade, tendo como trabalho a permanência do tempo perdido para ligar o eterno ao tempo. A Carla, gente, é uma graça, ela escreve coisas maravilhosas, que é uma poeta, e é tão interessante que eu quero dividir aqui com vocês da Carla, é que ela está conseguindo organizar a dor dela, o luto dela, com a escrita, tá? Então, quem estiver ouvindo aqui agora, que também gostar muito de escrever, faça isso. Escreva, porque escrever organiza muito, muito os nossos sentimentos. O Tiago colocou: hoje chorei bastante de saudade do meu irmão. Nossa, Tiago, a gente precisa desse seguir, né? Tanto pela gente, como pelas pessoas que ficaram, como pelas pessoas que partiram. Nós precisamos transformar toda a nossa dor em amor, toda a nossa dor em ajuda ao próximo. Então, hoje eu já transformei a minha dor e estou tentando ajudar de vocês. E eu peço que amanhã, né, que quando vocês estiverem organizados, que vocês estiverem com uma maior aceitação, com realmente essa transformação, que vocês possam fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque é como se fosse uma rede aí, uma corrente do bem. A gente vai se recuperando, mas a gente
que a gente transforme toda essa recuperação em ajuda para as outras pessoas. Aqui a Maristela colocou que faz 1 ano e 2 meses que minha filha partiu. É uma dor dilacerante. Já perdi mãe e pai. A dor da perda de um filho é insuportável. Vai um pedaço da gente junto. A alegria passa a ser sempre incompleta. Maristela, isso é bem interessante de eu falar, tá, gente? Por quê? As pessoas ficam assim, mas eu perdi tal pessoa, eu perdi aquilo, qual dói mais? É, todos os lutos, eles são dores terríveis. Eu já tive mães, tá, Maristela, que recuperaram, que conseguiram organizar super bem a morte de um filho. E eu já tive pessoas que perderam. Eu tenho uma paciente que perdeu a tia. E foi um processo muito difícil, muito difícil. Porque ela era muito apegada a essa tia. Foi muito tempo de terapia para ela conseguir entender e aceitar tudo isso. Então, isso é tudo muito relativo. Todas as mortes realmente são muito complicadas. Mas por que há realmente essa fala de que perder um filho é a maior dor do mundo? E é verdade, tá, Maristela? Assim, tem essa fala e estudos feitos falam que não tem dor maior do que a de perder um filho. Por quê? Porque parece que a sequência da vida foi quebrada, né? Nós temos ali, né, avós, os pais, nós, os filhos. Então, naturalmente, que meus avós vão primeiro, depois meus pais, depois eu, depois meus filhos. Um pai e uma mãe nunca, nunca, em hipótese alguma, se prepara para a morte de um filho. Nós, filhos, a gente pensa um dia, os pais vão ficando velhos, a gente pensa, uma hora pode acontecer. Mas nunca. É quase que raro a pessoa que pensa na morte de um filho. E nós precisamos pensar, tá, gente? Porque não é a idade que faz uma pessoa partir. São vários e vários fatores. Então, não é a idade. Então, em tudo que há vida, pode haver morte. Em tudo, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Coloca aí um joinha se sim. Coloca aí um coraçãozinho pra gente conseguir chegar aí para mais pessoas. Oi, Jaque, ó, minha prima aqui, gente, entrou. Boa noite. Então, eu quero muito que vocês entendam isso. Há uma sequência, né? A gente gostaria que essa sequência fosse cumprida, né? Da hierarquia, mas quando alguém perde muitas vezes uma mãe, um pai, e essa dor é muito grande, a pessoa não quer saber disso, não. Ela fala, não, não interessa. Eu já tive casos de pessoas que perderam a mãe com 90 anos e a dor ser insuportável, a pessoa não aguentar. Por quê? Isso é muito complicado, né? Cada pessoa vai sentir o luto de uma forma muito única. Nós não temos um padrão, cada pessoa sente de uma forma única. Então, por isso, nós precisamos realmente entender. Aqui a Maricela colocou, hoje eu penso que meus pais foram abençoados por irem antes dos filhos. Maristela, é exatamente isso, porque assim, fizeram uma sequência da vida. Os avós, os bisavós, os avós, os pais, os filhos. Quem tem essa dor de vivenciar isso aqui em terra, realmente eu não faço ideia, tá? Eu não faço ideia porque nós nunca pensamos nisso, nós não imaginamos que isso vai acontecer. A Maristela colocou que eu não minimizo a dor de ninguém, mas a inversão é inaceitável. Maristela, respeito super, super mesmo a sua dor. E ainda não sei nem qual, né, como foi, porque assim, é muito complicado. Essa inversão, né, os filhos irem antes dos pais, é uma situação muito, muito delicada. E vários estudos feitos falam que não existe dor maior do que perder um filho. Mas tem muitas ligações, né, afetivas muito fortes que realmente as pessoas sofrem demais. A Fernanda colocou aqui, ó, quero muito conseguir transformar minha dor, mas parece impossível. Parece que está piorando, saudade demais da minha mãe. Fernanda, se você puder colocar aqui quantos meses, né,
Se você... Porque é importante a gente saber isso, gente. O tempo, não que o tempo vai ajudar, mas a gente precisa entender que às vezes está muito, muito cedo e é difícil, né? Nossa vida vira de cabeça para baixo, é bem complexo. Então a gente precisa entender isso inicialmente, tá? Que as nossas 4 dimensões, né? Físico, social, espiritual e emocional, ela desaba, desaba mesmo. E após isso acontecer, a gente precisa de um tempo para se reerguer. E se você sentir realmente, Fernanda, que as coisas estão piorando cada vez mais, que você tente se organizar, pedir ajuda, porque é muito libertador, tá? Quando você consegue pedir ajuda e as coisas vão melhorando, porque a gente tem essa crença de que nada pode ser feito. E pode sim, tá? Tem muita coisa que pode ser feito. Aqui no Face, a Maria, perdi meu pai há um mês. Ele tinha alguns defeitos de fabricação, mas agora faleceu, apagou tudo. Só tenho a saudade que dói muito. Maria, perder pai, perder mãe, tudo são dores muito grandes. E a saudade dói. Só que o que eu tenho para te falar, Maria, é que vai chegando uma hora que a gente, se a gente conseguir se organizar, essa saudade ela muda um pouquinho. A saudade nós sempre vamos ter, tá? Mas ela muda um pouco. Ela fica muitas vezes uma saudade gostosa. Hoje eu já posso falar da minha mãe, eu já brinco, eu já dou risada, eu já falo com ela de um jeito muito mais leve, a gente consegue organizar tudo isso. Não que o choro não venha, né? Que às vezes a gente sofre muito, mas a gente precisa entender que nós precisamos compreender cada vez mais a morte, falar sobre isso, ter muita informação, porque o conhecimento ele liberta muito. Opa, deixa eu só ver aqui. Agir, deixa eu só ver aqui que a Fernanda colocou, faz 4 meses. Fernanda, quantos anos você tinha quando sua mãe faleceu? Eu tinha, se eu vou fazer 40 agora, eu tinha 36. 35, 35, 36, por aí. E quando eu sofria, né, na época que tudo aconteceu, aí eu tentava me organizar pensando que tinha pessoas que perderam mãe antes de mim. E que eu tinha que agradecer por esse tempo. Todas as vezes que eu me sentia injustiçada quando eu via pessoas com mães, né? Eu tentava pensar que existiam pessoas que perderam mães na infância, que perderam mães no nascimento, e isso sempre me ajudou bastante, porque eu comecei a mudar o sofrimento para uma gratidão de que bom que eu vivi tanto, né, tantos anos com ela, porque tem pessoas que vivem muito menos. A Carla colocou aqui, a Gil colocou aqui, ó. Perdi meu pai recentemente e ainda tô tentando arrumar minha dor. Que dor insuportável. E perder um filho, ai, ainda é maior. Gi do céu, imagina? Realmente, acho que é Gil, né? Realmente não é fácil. A Carla colocou, já diz Colin Parker. O luto é o preço do amor. Só dói porque é amor. É isso aí. Deixa eu ver aqui. A Ana colocou a culpa é inerente ao ser humano. Porém, no luto é mais difícil enfrentar porque não há como fazer a reparação. Mas o vínculo é maior que o conflito. Somente o amor é a ferramenta que nos transforma. A Ana, gente, é fantástica. Ela pega as coisas que eu falo, aí ela reformula e é exatamente isso, tá? Somente o amor vai conseguir fazer com que a gente consiga se transformar e sair dessa dor. O amor põe a gente nessa dor, porque é o maior susto, né? Saber que aquela pessoa partiu, mas depois nós vamos conseguir nos organizarmos com o amor também. O D, depois se você quiser colocar aqui seu nome, porque só tem D, Depui, né? Você coloca aqui o seu nome. 3 meses que meu amor partiu, ainda não acredito. Parece mentira, o tempo passa e a saudade só aumenta. Você viu, nós começamos falando sobre isso, né? De que realmente é muito difícil, parece que não aconteceu, a gente tem muita dificuldade nessa aceitação, isso acontece com todo mundo.
Denise, tudo bem, Denise. Mas, como eu digo, a única certeza que nós temos é a morte. Então, nós precisamos falar dela, nós precisamos aprender a conviver com ela, né? Não tem outra saída. Sinto, a Liana colocou aqui, ó, sinto muito a morte da minha mãe. Faz um mês que morreu de Covid, com 64 anos, cheia de vida e planos. Muito complicado. Você vê quando a Liana coloca aqui, nossa, super jovem, cheia de vida ainda. Nós temos essa dificuldade, né? Porque pra gente a morte só pode chegar quando não tem mais perspectiva, quando tem lá, sei lá, seus 100 e poucos anos. Mas, gente, a morte ela existe em tudo que é a vida, em tudo. Um embrião de um dia ele já pode acontecer a morte, tá? Então, não é a gente, né, quando a gente tem essa sensação de que fala, meu Deus do céu, tinha tanta vida ainda, é isso que a gente precisa se organizar, saber que não importa, em tudo que a vida, naquele um dia, pode já existir a morte. E a gente precisa estar preparado para isso, porque todo mundo aqui que perdeu filho, né, que essa dor invertida que é muito terrível, o que que acontece? A gente precisa entender que isso pode acontecer, não que a gente precisa viver pensando em morte, não é isso? Mas a gente precisa ter esse conhecimento. E quanto mais informação a gente tiver sobre esse momento tão difícil, melhor a gente vai lidar quando isso acontecer, tá? Gente, eu quero até agradecer vocês, várias perguntas, tá? O pessoal lá no Instagram sempre me mandando muitas perguntas. Eu até anotei aqui algumas, mas já fui respondendo. Muitas pessoas falaram, né, falaram sobre a culpa, e eu falei, né, no começo sobre a culpa, sobre essa dificuldade da gente aceitar, de cair a ficha. Quem pegou agora só no final, depois vai ficar gravado, vocês assistam lá. Me perguntaram também sobre as lembranças, tá? Como foi uma pergunta meio recorrente, eu quero falar aqui rapidinho sobre isso. Pessoas que ficam fixadas em lembranças ruins, elas ficam o tempo todo pensando no velório, na doença, nos piores momentos. E isso a gente organizar muito o pensamento. Então, o que, que eu sugiro para vocês? Quem não assistiu ainda, tanto no Face como no Instagram, tem uma aula que eu falo sobre os pensamentos. É muito importante vocês assistirem a aula, porque aqui não dá tempo de explicar tudo, né? Na live eu consigo falar um pouco, nas aulas mais um pouco. Quem quer mais ainda, né? Além da live, além das aulas que eu vou. Toda semana eu vou tentar postar uma aula. Tem também, eu tenho um curso sobre luto que lá é muito mais completo, eu consigo esmiuçar todo esse conteúdo de uma forma muito mais clara, porque aí lá eu tenho mais tempo, tá? É só quem tiver interesse me procura no direct que eu vou falando com vocês sobre isso. Mas a gente precisa de buscar organização. Então, preciso que vocês assistam essa aula sobre o pensamento, porque tudo que a gente pensa, o nosso corpo revive. Então, quem tem a dificuldade de se desapegar dessas dores, por exemplo, do dia do velório, dos piores momentos, o corpo todo ele fica o tempo inteirinho sofrendo. É como se estivesse acontecendo de novo, de novo, de novo. E isso é tudo muito difícil, tá? Então, que a gente entenda que a invasão de pensamentos ruins não tem como a gente mexer. Os pensamentos invadem mesmo. Mas nós podemos entender que nós temos o poder de alimentar ou não os pensamentos. Então, quando eu for invadida por pensamentos ruins, eu não tenho como controlar isso. Mas no segundo momento eu tenho como alimentar o pensamento que eu acho certo e excluir o que eu não acho. Então, pensar no velório, pensar nas situações bem complicadas, isso é muito, muito difícil. Então a gente precisa eliminar ao máximo esse tipo de pensamento. A Cecília aqui do Face colocou: o curso excelente foi minha salvação. Obrigada e gratidão. A Cecília
foi uma das últimas alunas, né? E eu só tenho a agradecer a Cecília, porque eu nem pedi nada e ela acabou de fazer o curso e me mandou até um vídeo de depoimento, que depois eu vou colocar lá na página, porque é muito importante quem faz o curso, ou quem tem qualquer tipo de organização, publicar isso. Sabe por quê, gente? Porque a gente precisa ajudar outras pessoas, tá? Quando a gente expõe que é possível essa organização, e o luto da Cecília não é menos do que ninguém. Ela viveu um luto muito importante, né? Muito difícil, mas que ela conseguiu entender um pouco mais, diminuir um pouco da dor que ela sente. Então eu sempre falo para vocês, nós precisamos buscar organização. Oi Elza, Elza entrou aqui também, está sempre aqui junto. A Caju, tudo bem? A Moura, depois você coloca aqui seu nome, esqueci, não sei se é Maria. A Sandra. Então, gente, eu quero muito que vocês entendam isso. A Neiva, que obrigado, você é muito especial para mim. Neiva, você também. A Neiva tem um luto muito complicado, mas são pessoas que não é que a dor é menor, mas são pessoas que querem se organizar, que querem voltar a viver. Aqui, olá, olá, boa noite. Tá sem o nome aqui, porque às vezes a gente coloca outro tipo de nome e não tem o nome da pessoa. Eu gosto de falar o nome. A Fabiana entrou, a Gisele, ô Gisele, vocês são super especiais. Aqui a Rose colocou como fazer o seu curso. Oi, Rose, depois você pode me mandar uma mensagem, que eu tenho até um videozinho explicando como o curso funciona, o que tem nesse curso, quais são as teorias, porque assim, para vocês adquirirem um curso, vocês precisam saber o que tem nesse curso. Né? No curso eu falo sobre tudo, assim, é muito completo sobre o luto, sobre todas as organizações, assim, desde o que fazer. Ah, o Sandro, oi Sandro, lembrei de você, Sandro. Tinha esquecido seu nome agora. A gente precisa entender, assim, aquelas dores que a gente tem, assim, do que fazer, né? Teve até perguntas que hoje não vai dar tempo de eu responder. O que fazer com os pertences? É, como falar com as crianças sobre isso? Como organizar esse momento? Como voltar a viver? Tem um módulo inteiro sobre como voltar a viver. Em todos os módulos, sempre tem 2 vídeos, e um dos vídeos eu explico também bastante sobre a prática, né? O que fazer na prática para organizar essa dor, porque o luto, gente, ele não é só dor. O luto é realidade. Se a gente não organizar e não entender que o luto é real, a gente não vai conseguir organizar. O luto é dia a dia. Então ali eu falo sobre sugestões do dia a dia, do que a gente precisa fazer para realmente voltar à vida, para diminuir. Tem várias técnicas que a gente usa que não tem como, né? Por isso que eu acabei fazendo o curso, porque não dá para falar. Eu vou fazendo as aulas e eu entrego muito, sempre muito conteúdo, mas o curso é um lugar que eu consigo pôr mais informações mesmo, tá? E aí, Rose, quando você quiser, você me manda uma mensagem que eu. Pode ser pelo WhatsApp, eu até vou colocar aqui. Aí você pode. Depois eu respondo aqui para você meu WhatsApp. Você pode fazer a pergunta que você quiser, tá? Mas é muito importante. Aqui, gente, a Dani colocou: perdi meu marido há um mês. Gente, são dores que a gente não espera, né? O Sandro também vivencia um luto muito difícil. Qual luto não é difícil, né? Mas a gente precisa dessa organização, a gente precisa entender que é possível, tá? Entender que é possível a gente voltar a ter uma vida com mais qualidade, voltar a ter uma vida com um pouco mais de leveza, porque senão fica tudo muito, muito pesado, tá? Deixa eu voltar aqui nos comentários. Então, gente, ó, se por acaso, talvez eu tenha que mudar essas lives, porque toda semana, tá? Toda semana eu vou tentar vir conversar com vocês. Talvez eu mude de quarta para terça-feira, mas aí eu aviso, tá? Tanto no Face como no Instagram. Porque é muito importante que a gente tenha esse espaço, e é isso que eu quero proporcionar para vocês, esse espaço de acolhimento. Ó, todo mundo que já é acostumado aqui comigo sabe que vocês podem mandar perguntas, tá? Não só
no momento das lives, tá? Vocês podem mandar perguntas sempre. Tudo que eu puder eu respondo. Eu tento ao máximo acolher, porque eu sei que é uma dor muito difícil. Então, não é quase que impossível uma pessoa me procurar e sair sem resposta. Sempre que eu posso, eu vou, às vezes demora um pouquinho, mas eu volto a responder. Então, que vocês tenham esse canal aberto, tanto no Face como no Instagram. Eu tenho também no YouTube, tá, gente? As aulas, quem tiver dificuldade de achar no Instagram ou no Face, vai no YouTube, que aí lá fica, parece que fica mais organizadinho para achar. Vão assistindo essas aulas e vão mandando perguntas, porque às vezes a pergunta de um é a pergunta de vários. Deixa eu voltar aqui. Se eu só voltar aqui nos. Agora, gente, eu não vou me estender muito, porque eu tenho uma outra palestra. Aqui a Fabiana colocou que ó, não é fácil. Dia 21 vai fazer 2 anos e 4 meses meu esposo. É muito difícil. Você vê? E ainda tem sofrimento. Agora, dia 10, fez 4 anos da minha mãe. E tem os momentos que a gente chora, tem os momentos. Nós. É uma coisa que nunca acaba, né? É uma dor muito grande. É, Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, tá? A Carla falou que você é uma conselheira que nos faz acreditar no amanhã. Ai, Carla, você é o máximo. Eu quero agradecer, gente. Eu tenho muita gratidão pela presença de vocês, porque sem vocês aqui não faria sentido essa live, tá? Então, eu sei que muitas pessoas não conseguem assistir ao vivo. Então, que vocês assistam depois. Mas para isso, eu preciso que pelo menos vocês mandem perguntas para eu responder as perguntas. Então, pode mandar. Aqui o Sandro colocou: você ajuda muito. Sim, você responde e ajuda. Eu gosto muito, para mim é o maior prazer conseguir organizar, ajudar, porque nem que for 1% de dor, se eu conseguir organizar vocês, para mim já é um ganho imenso. Agora eu estou finalizando aqui a conversa com vocês. Eu vou fazer uma conversa num pessoal da Bahia, que às vezes eles me chamam, são pessoas também muito especiais. Fabiana, me procura no direct, tá? Que eu te passo certinho como que funciona, te esclareço todas as dúvidas, tá? É só me chamar no direct, tá, Fabiana? E eu, nossa, gente, realmente eu tenho uma gratidão imensa pela presença aqui de vocês. Semana que vem, depois vocês só confirmam, porque eu acho que eu tenho que mudar para terça, mas toda semana eu faço questão da gente ter essa conversa. Vai ser casos, né, específicos que eu não vou conseguir, mas porque a gente precisa desse espaço. E eu não tenho como agradecer vocês. A Solange colocou aqui, imensamente grata pelo auxílio. Solange, eu digo que eu estou imensamente grata pela sua participação, pela presença de todos vocês aqui, tá? Vamos divulgando toda vez que eu disparar, toda terça-feira ou segunda, né, que eu disparar a live, que vocês vão mandando para outras pessoas para a gente conseguir realmente fazer essa corrente do bem e chegar para muito mais pessoas. Tudo bem? Então, um grande beijo, gratidão eterna para vocês, uma excelente noite e até semana que vem. Podem me mandando as perguntas que eu vou respondendo depois, ou lá, né, no direct, que eu não aguento, eu já respondo tudo, ou por aqui, tá? Um grande beijo. E só para finalizar, eu quero falar para vocês que tem muita gente me pedindo para falar sobre suicídio. E eu vou fazer uma live específica só de suicídio. Eu tenho uma falha realmente, eu falo muito pouco sobre essa morte, que é uma morte tão difícil. E eu vou organizar para fazer uma aula, aquelas aulas que eu deixo gravado sobre isso, tá? E vou fazer uma live depois específica ao suicídio, porque tem muita gente que pergunta e realmente eu sou falha porque eu falo muito pouco sobre isso, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês e até semana que vem, tá? Eu conto com a presença de todo mundo.